Vamos orar? Deus, obrigado pelo dia que o Senhor está nos dando. Te agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor tem sido conosco nas nossas vidas. E pedimos ao Senhor que o Senhor esteja falando, Pai, aos nossos corações, através daquilo que nós iremos ouvir da Tua palavra nessa manhã, Deus. Esse é o nosso pedido a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje eu quero desafiar os pais da nossa igreja nessa manhã. Então, para isso, eu gostaria que nós meditássemos num versículo que para mim chama muita atenção quando eu penso nesse aspecto de pais. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em Provérbios. Provérbios, capítulo 20, versículo 7. Quero que a gente veja alguns desafios que esse versículo nos mostra. O texto diz assim, na minha tradução diz assim: o justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. E para a gente poder entender o desafio que Deus tem para nossas vidas como um todo, não só para os pais, eu quero que a gente veja esse texto aí de acordo com os termos que aparecem nesse texto, e mais especificamente na minha tradução. Talvez na sua tradução apareça um pouco diferente, mas eu quero que a gente veja de acordo com essa tradução que eu li aqui, para a gente poder ver esse desafio. O primeiro que eu quero que a gente veja é esse termo que aparece no versículo, a palavra justo. O que significa isso? O que o Velho Testamento tem para nos dizer com respeito a essa palavra? Então, só para a gente entender, assim, no aspecto geral, quando aparece essa palavra justo no Antigo Testamento, ela está ligada àquele que cumpre a lei de Deus, certo? Aquele que tem uma relação correta com a lei, com o que é legal e ético. O justo é aquele que crê e pratica a lei de Deus. Esse é o justo no Velho Testamento. E o exemplo claro desse justo no Velho Testamento, que eu quero que a gente olhe, é Abraão. Eu quero que alguém abra nesse texto aqui, o que vai aparecer, alguém abra e leia Gênesis capítulo 15, versículo 6. A gente vai ver exatamente isso. É um texto conhecido, né? Ou pelo menos a gente conhece o que diz o texto, mas muitas vezes não lembra onde está. Então está em Gênesis capítulo 15, versículo 6. Alguém leia, por favor. Gênesis 15, 6. Abraão creu no seu filho, no Senhor, e isso lhe foi acreditado como justiça. Joia. É um versículo pequeno, mas é muito importante. Eu sei que vocês vão lembrar, como eu também lembrei quando eu li isso, né? Mas Abraão, né, pisou na bola lá e fez muitas coisas erradas. Mas esse versículo é muito importante. É muito importante, porque diz que Abraão, ele creu em Deus, e por causa daquilo que ele creu, ele foi considerado justo diante de Deus. Se você olhar o contexto desse versículo, você vai saber o que ele está falando. Deus havia feito uma promessa para Abraão, e baseado nessa promessa, Deus fez uma aliança com Abraão. E aí Deus falou para Abraão o que queria acontecer, e o versículo diz que Abraão creu em Deus, creu na palavra de Deus, e por isso ele foi considerado justo. E para a gente entender um pouco mais esse contexto que está nesse versículo, eu quero que a gente abra nesse texto aí,
Romanos capítulo 16, versículo 22. Alguém leia, por favor. Romanos 16, Romanos 4, desculpa, versículo de 16 a 22. Romanos 4, de 16 a 22. Alguém leia, por favor. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão contra toda a esperança e esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Então aqui está um resumo daquilo que aparece lá em Gênesis, tá? Aqui nesse texto que a gente leu, Paulo ele resume por que Abraão foi considerado alguém justo diante de Deus. Nos versículos de 16 a 17 que a gente leu, ele diz que ser declarado justo é pela fé e não pela fé e pela graça de Deus. Ele comenta isso aí, Paulo, no versículo de 16 a 17. E aí, no versículo 18, ele fala que Abraão esperou em Deus. E no versículo 19 e 20 diz que ele esperou sem esmorecer, sem ficar duvidando, sem achar que Deus estava enrolando ele. E ele tinha convicção na palavra de Deus. No versículo 21 a gente vê isso. E como conclusão, versículo 22, ele foi declarado justo diante de Deus. E algo que é interessante, agora eu quero que alguém também leia esse texto, Tiago capítulo 2, versículo 23 diz, como Abraão foi chamado por ter sido considerado justo diante de Deus. Outra pessoa, por favor, alguém leia o texto de Tiago, capítulo 2, versículo 23. A qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Aqui diz que, pelo fato dele ter sido declarado justo diante de Deus, ele foi chamado amigo de Deus. Então esse é o conceito de justo que aparece no Velho Testamento, certo? É aquele que crê e aquele que pratica a lei de Deus. Só que para nós, hoje em dia, não é diferente. Por que não é diferente? Agora eu quero que a gente volte de novo para Romanos, e tem alguns textos que eu quero que a gente leia, esses dois textos especificamente, Romanos 5:1 e Romanos 6:23. Alguém leia Romanos 5:1 e o outro leia Romanos 6:23. Por favor. Romanos 5:1 e Romanos 6:23. Sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Joia, então o versículo, Paulo começa a falar sobre esse tema de justificação, declarando o seguinte, que nós somos declarados justos diante de Deus
pela nossa fé em Jesus Cristo, ou seja, por aquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós nesse mundo. Então, quando eu creio naquilo que Jesus Cristo veio fazer por nós, por mim aqui nesse mundo, eu sou considerado justo diante de Deus, isso pela fé. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E como consequência dessa minha fé em Deus, dessa nossa fé em Deus, desse fato de nós sermos declarados justos diante de Deus, o que diz o texto? Nós temos um relacionamento com Deus, nós temos a vida eterna. É isso que o texto diz. E é interessante que, assim como Abraão, nós podemos e nós somos chamados também amigos de Deus. João capítulo 15, versículo 14. Alguém leia, por favor. João 15, 14. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Joia. Então, Jesus Cristo diz que nós somos amigos dele quando? Quando nós fizemos aquilo que ele manda. Assim como Abraão foi considerado amigo de Deus, porque ele foi obediente à palavra de Deus, nós também podemos ser chamados amigos de Deus quando nós fazemos aquilo que ele nos manda. E o desafio que eu queria deixar para os pais, para todos nós, nós somos justos diante de Deus? Quando a gente fala nesse termo, nós somos justos diante de Deus, a impressão que tem é que a gente é alguém assim, reto, que não comete nada de errado. Mas por isso que eu fiz questão de mostrar o que diz o termo justo, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, para a gente poder relembrar o que diz isso, o que significa isso. Então, por isso da pergunta, nós somos justos diante de Deus, nós somos declarados amigos de Deus, porque fazemos o que Jesus Cristo nos manda. O outro tema que eu gostaria que nós víssemos, voltando lá para Provérbios, capítulo 20, versículo 7, fizemos um passeio de Gênesis a Romanos, Tiago e João, e agora voltamos de novo para Provérbios. O outro termo que eu quero que a gente veja é o termo íntegro, porque o versículo diz assim, o justo anda na sua integridade. Mas a pergunta é, qual a integridade que ele anda, que o justo anda? E uma primeira resposta que eu quero que a gente veja é a seguinte: não é na sua integridade. O que eu quero dizer com isso? Não é na integridade do justo, não é pelo fato do justo ser íntegro, ele caminha na integridade dele como pessoa. Por quê? Isso é muito importante a gente entender. Romanos capítulo 3, versículo 23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: que o justo ele não anda de acordo com a sua integridade própria. Por quê? Porque nós somos considerados pecadores diante de Deus. Sem Deus na nossa vida, a gente não consegue andar em integridade. Então essa é a ideia que eu quero que a gente entenda, que não é a nossa integridade pessoal. Por quê? Porque a integridade pessoal, a sua própria, ela é humana. E nós baseamos a nossa integridade humana em pelo menos duas fontes: as tradições familiares e as tradições culturais. As tradições familiares e as tradições culturais. A gente não precisa nem ir muito longe para saber dessas tradições culturais. Por exemplo, se a gente que mora aqui no Rio Grande do Sul começa a viver lá no norte do país, a gente vê que muitas das tradições que nós temos aqui, culturais, que fazem parte da cultura regional aqui, são totalmente diferentes da de lá. Então, a nossa integridade, aquilo que nós temos, basicamente
ou humanamente falando, é formado dessas duas, das tradições familiares e das tradições culturais. Por isso que não é da sua própria integridade, mas é da integridade de Deus. Integridade de Deus. O que eu quero dizer com isso? Que a integridade de Deus é aquilo que está na palavra de Deus. E para nós, aquilo que está na Bíblia. Então, toda a integridade de Deus está baseada na sua própria palavra. E para nós, naquilo que diz a Bíblia. Então, como o justo, que nós vimos lá a definição, é alguém que cumpre a lei de Deus, que pratica a palavra de Deus na sua vida, o que nós podemos entender é que o justo irá andar de acordo com a sua integridade, ou seja, com a integridade da palavra de Deus, que ao praticá-la se torna sua. Por quê? Porque faz parte da sua vida. Quando o justo começa a praticar a palavra de Deus, a integridade da palavra de Deus se torna sua. Por quê? Porque ele faz parte da sua vida. Da sua vida. Isso é muito importante a gente entender. Isso é muito importante a gente entender. Fica com isso na mente. Outro termo que a gente pode ver no texto de Provérbios 27 é o termo andar. Isso está ligado com vida. Então, ou seja, o justo vive segundo a sua integridade. O que eu quero dizer com isso? O justo vive segundo a sua integridade, ou seja, o justo vive a sua vida de acordo com a integridade de Deus, que está na palavra de Deus, que é a Bíblia, que passa a ser do justo, porque ele coloca em prática na sua vida. E o texto continua mostrando qual é a consequência deste estilo de vida. O versículo diz lá: felizes lhes são os filhos depois dele. Eu não sei como é que diz a tua tradução, mas basicamente diz o seguinte: o motivo dessa felicidade dos filhos é porque o testemunho de vida do justo é de acordo com a integridade de Deus, que ele pratica e passa a ser justa. Ou seja, os filhos veem como o pai é com respeito àquilo que diz a Bíblia que nós devemos viver na nossa vida. E eu coloquei uns exemplos aqui para nós entendermos. Por exemplo, na vida espiritual, os filhos veem como ele, o justo, tem prazer na lei de Deus e medita na lei de Deus. Um outro exemplo, na vida familiar, os filhos veem como ele demonstra amor para com a sua mãe dos filhos, tá? Não é mãe do pai. Eu coloquei esse tempo de parênteses para a gente não entender outra coisa. Então eu fico só preocupado com a minha avó. Não. O justo vê, os filhos veem como demonstra amor com a sua mãe e com eles. E também na vida com outras pessoas, os filhos veem como ele age com as pessoas e o modo como ele as trata com respeito. E também os filhos veem na vida ministerial ou no corpo de Cristo, que é a igreja, como ele é, como é o seu envolvimento na igreja, na prática dos seus dons. Enfim, em todas as áreas, os filhos veem o pai colocar em prática o que a Bíblia diz e pede para nós como cristãos. E não só os filhos, que nem o versículo mostra aqui, que são felizes pelo convívio com o justo. Eu quero que nós vejamos esse versículo aí.
Alguém abra em Mateus capítulo 5, versículo 16 e leia esse texto, por favor. Mateus 6, 16. Ou 5, 16, desculpa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então esse versículo aí, que a gente já estudou ele no Sermão do Monte, ele mostra essa realidade, que não só os filhos vão ser felizes pelo convívio do justo, mas as pessoas que convivem com esse justo vão ser felizes exatamente por essa razão que diz o versículo. Por isso que eu coloquei aí, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Então é isso que o texto de Provérbios capítulo 20, versículo 7 desafia para nós como pais. Então algumas perguntas que eu gostaria que a gente tivesse pensando. A primeira é a seguinte: nós como pais, a integridade de Deus está se tornando nossa porque estamos colocando ela em prática em nossas vidas? Outra pergunta é: a sua família, esposa e filhos, está feliz porque vem você vivendo a integridade de Deus em sua vida? E aí eu coloquei de novo, nas áreas que a gente viu lá, na vida espiritual, como tem prazer na lei de Deus e medita nela; na vida familiar, como demonstra amor; na vida com os outros, como age com as pessoas, de modo como as trata com respeito; e na vida ministerial que está ali, como é o seu envolvimento na igreja e na prática dos seus dons. E uma última pergunta para nós como pais é: o que você precisa mudar para demonstrar que tem praticado a integridade de Deus em suas vidas, ou em nossas vidas? O que nós precisamos mudar para que nós possamos demonstrar que praticamos a integridade de Deus para nossas vidas? Eu também queria deixar um desafio, não só para os pais, mas para todos nós. O desafio para todos nós pode ser basicamente as mesmas perguntas, que nós fizemos para os pais. A primeira é: a integridade de Deus está se tornando sua porque você está colocando ela em prática em sua vida? As pessoas que convivem com você estão felizes porque veem você vivendo a integridade de Deus em sua vida? E o que você precisa mudar para demonstrar que tem praticado a integridade de Deus em sua vida? O que você precisa mudar? E que Deus esteja, vou colocar tudo aqui, que vai aparecer sempre o último. Que Deus esteja nos ajudando, primeiro, a reconhecer o que precisamos mudar para que possamos viver a integridade de Deus em nossas vidas. Pedir perdão a Ele pela vida que estamos, ou pelo que não estamos fazendo em nossas vidas, e pedir ajuda para que consigamos praticar a integridade de Deus em nossas vidas. Esse é o desafio que eu queria deixar para cada um de nós. Vamos orar? Senhor Deus, queremos te agradecer pelo desafio, Pai, que o Senhor nos deu através da sua palavra em relação a esse, Pai, esse texto de Provérbios capítulo 20, versículo 7, Senhor Deus, que desafia a nós como pais a vivermos realmente na nossa vida a tua integridade, Senhor. E não só a nós como pais, mas desafia a cada um de nós, Pai, que estamos aqui, estamos participando, Senhor Deus, estamos ouvindo a tua palavra,
a vivermos, ó Pai, de acordo com a Tua integridade. Nos ajuda, Senhor Deus, a vermos em nossas vidas aquilo que ainda desagrada ao Senhor e que nos impede, Senhor Deus, de viver a totalidade da Tua integridade em nós, da Tua palavra em nós. Nos ajuda, Senhor Deus, a estarmos colocando ela em prática, a não só vermos aquilo que nós estamos não fazendo, mas tomando atitudes práticas, ó Pai, para estarmos realmente colocando a Tua palavra, a Tua integridade, Senhor Deus, em prática em nossas vidas, para que ela se torne nossa também, Pai. Esse é o nosso pedido a Ti, Senhor Deus, e esse é o nosso desejo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Antes de cantarmos o nosso cântico, eu queria convidar a Sara. Ela vai fazer uma homenagem aos pais. Bom dia. Eu vou ler um poema. Missão de ser pai. Autor desconhecido. Ser pai é uma missão, não é apenas reprodução. Ser pai é dar amor, carinho e proteção. Ser amigo leal nas horas certas e ser velho com brandura quando for preciso. Para educar e mostrar o caminho certo, nos quais os filhos deslumbrarão uma referência a seguir. Pai é proteção e segurança. Quando suas mãos buscam as mãos dos filhos, eles sentem-se seguros e protegidos e caminham lado a lado sem temor, mesmo que estejam temerosos de enfrentar qualquer obstáculo que surgir em suas vidas e caminhos. Quando suas mãos buscam as mãos dos filhos, eles sentem-se seguros e protegidos e caminham lado a lado sem temor, mesmo que estejam temerosos de enfrentar qualquer obstáculo que surgir em suas vidas e caminhos. Pai é o amigo para as brincadeiras, é o confidente nas angústias, é o sorriso na alegria, é o companheiro nas tristezas, é o amparo no cansaço e o colo quando o sono chega, velando com ternura o meu adormecer. E se eu ficar doente, o franzir de sua testa reflete a preocupação e busca logo os recursos para que eu possa logo sarar. Esse é o meu Pai, aquele homem bondoso que eu sempre vou amar.